Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor que é bom, do Senhor que é misericordioso, do Senhor que é generoso e gracioso para com todos nós. Agradecemos, ó Deus, o privilégio de retornar, de voltar a esse contexto de aprendizado da Tua Palavra. Queremos pedir pelo ano que teremos pela frente, a começar de hoje, que o Senhor nos dê bons momentos aqui de edificação, de crescimento, momentos onde o Teu nome será honrado, onde as verdades da Tua Palavra serão proferidas, momentos onde o erro será confrontado. Ó Deus, que os domingos pela manhã aqui da nossa comunidade possam ter este objetivo e este propósito durante as exposições que ouviremos aqui ao longo desse ano. Queremos também pedir pelas nossas crianças que estão ali sendo orientadas pela Tua Palavra. Ó Deus, como isso é importante, como isso é valioso, o momento quando nós começamos a inculcar na mente delas as verdades da Tua Palavra, os princípios do Teu reino. Pedimos a Tua bênção pelas professoras, que o Senhor, ó Deus, as habilite a transmitir aqueles valores que são eternos para o coração de cada uma delas. Então, assim nós nos apresentamos e assim nós rogamos ao Senhor pela Tua intervenção e pela bênção sobre nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos reiniciar a nossa série de exposições nas doutrinas da graça e a gente deve levar aí até lá o iniciozinho do mês de abril, falando do último ponto das doutrinas da graça, e aí depois a gente vai voltar a falar dos livros da Bíblia, onde nós paramos, e vamos ver se a gente entra no credo apostólico, vamos ver o que a gente vai estudar aí ao longo do ano aqui na nossa escola bíblica dominical. Quero lembrar a vocês, a título de introdução do que a gente vai fazer aqui, de onde nós partimos, para a gente entender o que vamos fazer hoje e nos próximos domingos. Nós, cristãos, somos salvos pela graça do Senhor. Não somos salvos por nossas obras, não somos salvos por aquilo que fazemos. Diferentemente das outras religiões no mundo, nós entendemos que a pessoa que é salva, ela é salva unicamente por graça. Por aquilo que Cristo realizou em nosso lugar. Então nós não temos nenhuma participação, nós não damos nenhuma contribuição na nossa salvação. Então isso é que o cristianismo histórico ensina, defende, anuncia. E aí, as doutrinas bíblicas relacionadas à salvação, aquilo que quem estuda teologia conhece como soteriologia, as doutrinas bíblicas, elas são chamadas de doutrinas da graça. Essas doutrinas da graça, elas têm um combo, elas são unidas em 5 pontos, ou seja, ela foi sistematizada
por um teólogo chamado João Calvino, e que ficou conhecido, então, essas doutrinas como 5 pontos do calvinismo, porque foi ele que, de uma forma encantadora, extraordinária, sistematizou esses pontos. Mas elas estão presentes nas Escrituras em muitos momentos, em vários lugares, na verdade, em toda a Bíblia. E aí, no meado do ano passado para cá, devido à quantidade muito grande de pessoas que chegaram para a nossa comunidade e nunca tinham ouvido falar dessas doutrinas, nós então entendemos que deveríamos dar uma pausa naquilo que vínhamos fazendo e começar a estudar essas doutrinas, para que as pessoas que estão chegando, mesmo sabendo que a nossa igreja é confessional, ou seja, é uma igreja reformada, baseada, guiada, pautada nos princípios da Reforma Protestante, entendessem essas doutrinas, uma vez que se ouviu falar em algum momento, não ouviu falar da forma, quem sabe até saudável, né? Então nós começamos a estudar essas verdades, vimos ao longo de 6 meses os 4 primeiros pontos, e ficou faltando o último que a gente vai começar hoje. Nós começamos lá atrás, vendo que eu e você, como Paulo vai dizer lá em Efésios 2, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós não temos condições de, por nós mesmos, acessarmos o céu, chegarmos a Deus. O homem, naturalmente, ele é caído. Ele não tem vontade de ir a Deus. Essa história de que alguém vira para o homem e diz assim, busque a Deus, isso é lorota. O homem nunca busca a Deus. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Há um verso bíblico de forma direta que diz, não há quem busque a Deus. Nós simplesmente fugimos do Senhor. Então, por causa disso, nós estamos depravados, nós somos depravados. E aí, então, então, olha só, nós não temos condições de ir a Deus. Por isso que essa primeira doutrina, chamada de doutrina da depravação total, nos ensina que a gente não consegue acessar o Senhor. Por causa disso, foi necessário que Deus viesse a nós. E Deus vindo a nós, possibilitando a nossa salvação, Ele o fez através daquilo que nós chamamos, por causa da sistematização, de eleição. Ou seja, Deus nos elegeu, não baseado em algo que Ele viu em nós, porque se Deus nos eleger baseado em algo que viu em nós, a eleição é pautada na presciência, foi o que nós vimos. E biblicamente isso não existe. Então a eleição ela é incondicional, a eleição não é baseada numa condição que Deus tenha visto em André, em Tânia. Não, Deus não viu nada em nós. Pelo contrário, o que Deus viu em nós era para nos levar para o inferno, era para repelir a ação divina. Então, nós tratamos disso e vimos lá que uma possibilidade para explicar o porquê que Deus escolheu um e não escolheu outro, seria lá o amor de Deus, a ação divina, coisa que a gente tratou lá atrás. Uma vez escolhidos, Deus então
ele vai mandar o Filho dele para morrer apenas por aqueles a quem ele escolheu. É aquilo que sistematicamente é chamado de expiação limitada. Então, Cristo morre apenas por aqueles a quem o Pai escolheu. Depois, nós vimos que tudo isso acontece na eternidade. Quando entra o tempo, né, Cristo vem ao mundo, e essas verdades, elas são anunciadas, elas são propagadas a todos os seres humanos, que no momento de Deus, através da ação divina, o homem então tem os seus olhos abertos. Reconhece que é pecador, reconhece a necessidade de graça, e ele vem. Quando Deus o chama, ele vem. É aquilo que é chamado de graça irresistível. Nós, então, encerramos o ano passado tratando desse ponto, analisando essa questão da graça irresistível. E aí, todo esse ciclo se fecha com o último ponto dessas doutrinas da graça, chamada de perseverança dos santos, que é o que a gente vai começar a ver hoje. E devemos ficar aí uns 3 ou 4 domingos analisando essa doutrina aí. Essa doutrina, ou essa expressão, na verdade, perseverança dos santos, a própria expressão, ela tem ela traz junto dela, ela carrega com ela algumas verdades muito importantes. Por exemplo, ela declara, a própria expressão, ela informa, ela declara não só o resultado, mas também o estado no qual a salvação de um crente permanece segura. Ela vai transmitir a ideia que na condição de convertido, o crente permanece espiritualmente até o fim da sua vida. Ela nos lembra que ao longo da nossa caminhada, nós enfrentamos tentações, nós passamos por tribulações, nós enfrentamos dificuldades na nossa caminhada com Deus. No entanto, apesar disso, o crente persevera em meio a esses desafios. Ele persevera. No entanto, essa expressão perseverança dos santos, ela não nos diz em que estado um crente permanece salvo. Pela vontade de quem? Por qual poder? Por quais meios eu e você perseveramos? A expressão não contém isso. De forma que ela permite, ou ela abre um espaço para uma pessoa pensar que, uma vez convertido, o crente tem dentro dele, você tem aí dentro de você, a capacidade, o poder, a vontade para perseverar em meio às dificuldades que você enfrenta, em meio aos problemas que você enfrenta, ainda que você não tenha essa disposição e capacidade antes da sua conversão. Então, esse não é um ensinamento bíblico sobre essa verdade. Claro que a expressão, ela não exige essa interpretação, a expressão em si, ela não exige essa distorção, mas ela também não exclui. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Por isso que alguns teólogos, eles têm entendido que a melhor expressão para descrever essa doutrina não seja a perseverança dos santos, mas seja... Solta aí, gente.
mas seja a preservação dos santos. Então, existem alguns teólogos que entendem que a expressão correta para descrever essa doutrina não é perseverança dos santos, mas preservação dos santos. Isso daí é ver quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Não é mesmo. A gente vai entender por quê. Primeiro, porque essa expressão é mais rica biblicamente, e ela enfatiza algo que talvez a outra não enfatize. Essa expressão, ela nos diz que eu e você, nós, os cristãos, o crente persevera em seu estado regenerado devido ao fato de que ele é preservado. Isso significa que o crente, ele permanece continuamente na dependência da graça de Deus. Deus já me salvou, agora que estou salvo, é por minha conta e risco. Jamais será. O crente, ele permanece salvo por causa da vontade e do poder de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, é Ele que vai aperfeiçoar. Então, assim como não foi na sua salvação a sua força e a sua capacidade, também não será na preservação até o final. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e você vai achar que eu estou entrando em contradição. Não, lá eu vou explicar. Mas o que você precisa entender aqui é que eu e você, nós somos preservados por Deus e por isso nós perseveramos. Então a perseverança do crente é por causa do Deus que preserva. Além disso, ser preservado implica essa expressão, a preservação dos santos, ela implica o fato de sermos protegidos de influências, de forças hostis, diabólicas, sobrenaturais. E ela transmite a ideia de que o crente continua a enfrentar tentações, o crente continua a enfrentar dificuldades após a conversão. No entanto, a fé dele não sucumbe, porque é Deus quem preserva. Você já teve, eu tenho certeza, eu já tive, nós ainda teremos provavelmente momentos nas nossas vidas de fraqueza, parece que a gente está longe do Senhor. Problemas financeiros, emocionais, físicos, dúvidas, dificuldades na caminhada, na nossa relação com o Senhor. E a gente parece que está quase sucumbindo, está quase negando a fé, mas depois o negócio volta. Depois o amor volta. Depois o zelo retorna. E isso aconteceu por causa de algo em você? É porque Deus nos preserva. Então, essa expressão, ela tem a vantagem de incluir muita informação relevante, se não por afirmação direta, ao menos por implicação. E ela honra a obra de Deus e exclui a glória do homem. Então, eu introduzi o nosso tema aqui só lembrando disso. Você vai ouvir, quando estudar em algum contexto lá, sobre a soteriologia, sobre as doutrinas da graça, sobre as doutrinas da salvação, se você for estudar os pontos, você vai ver lá, perseverança dos santos. Tudo bem. No entanto, essa expressão aí, dizem alguns teólogos, e eu concordo com eles, ela
é mais completa. Ela nos lembra de algumas coisas que a Bíblia nos ensina, que nós não podemos esquecer. Dito isso, queria ler, na verdade citar, que eu não vou pedir para você abrir por causa do nosso tempo, mas são textos conhecidos. Quero ler alguns textos bíblicos com vocês que comprovam, que nos trazem base para falar aquilo que a gente está falando aqui. Salmo 37, 28. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Jeremias 32. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. 1 Pedro 1,5. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, o que esses textos nos mostram? O que Deus preserva? Ele preserva a nossa vida da regeneração. Um outro texto, talvez mais famoso do que esse aqui, 1 João 3. João vai dizer assim: todo que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, permanece nele, porque o que permanece nele é a divina semente. Então ele preserva a fé, Deus preserva a fé e a obediência deles, dos cristãos, de forma que os cristãos, eles continuam a crer, continuam obedecendo, continuam guardando os mandamentos do Senhor. Salmo 90. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 138. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esses textos mostram aquilo que Deus preserva, aquilo que Deus guarda. Então, por um lado, fica evidente, fica claro, ao longo de toda a Escritura, que é Deus quem preserva, que é Deus quem guarda, que é Deus quem completa a obra que Ele começou. Então, é verdade que esse é o papel que Deus faz em nós. Esse é um ponto que eu estou enfatizando aqui desde o primeiro momento que eu comecei a falar. Agora eu vou falar de outro ponto, que talvez você pense assim: o pastor está desconstruindo tudo que ele construiu nesses 10 minutos. Se por um lado é Deus quem preserva os seus eleitos, também é verdade na Bíblia que os eleitos perseveram em santidade. Então, o que eu quero dizer para você é que eu creio dessa forma, e eu creio porque muitos, a grande parte dos teólogos reformados entende que a salvação, ela é monergística, a santificação, não. O que eu quero dizer com isso? A salvação é somente obra de Deus, mas a santificação é obra de Deus e tem a participação humana. Por que eu estou mencionando que a maior parte dos teólogos reformados pensa assim? Porque existem alguns que vão dizer que, inclusive, a santidade é monergística. Eu não penso assim. Então, estou mencionando porque pode ser que nas suas pesquisas, nas suas leituras, você encontre
alguém dizendo isso. Então eu estou aqui, inclusive a nossa confissão de fé também não é monergística na santificação. A perspectiva da preservação, aquela que eu mencionei nesses últimos 15 minutos, não nega que o crente, ele deve deliberadamente se aperfeiçoar, conscientemente se esforçar por perseverar. Então, a fé reformada clássica, ela vai dizer que ela é a santificação, uma obra, usando a linguagem teológica aqui, sinergística, ou seja, dos dois. Então eu não creio que corresponda ao ensino das Escrituras a ideia de que a gente não precisa se esforçar para desenvolver a nossa espiritualidade, uma vez que é Deus que preserva a nossa fé. Por que eu não creio assim? Porque eu encontro na palavra de Deus várias ordens para que eu e você perseveremos em santidade. Ordens diretas a mim e a você, para que eu e você, para que nós, os crentes, as pessoas convertidas, venhamos a usar da nossa força para perseverar. Por exemplo, Pedro vai falar que nós devemos confirmar a nossa vocação e eleição. Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. No mesmo contexto lá em que ele diz que é ele que opera em vós o querer e o efetuar. O autor aos Hebreus afirma que os cristãos devem correr com paciência a carreira que lhes está proposta, olhando para o autor e consumador da sua fé. Então, se por um lado é Deus que preserva o crente em santidade, por outro lado, também é verdade que esse cristão que preserva em santidade, ele tem o querer dele. A questão é que antes da conversão nós estávamos mortos, mas uma vez que fomos salvos por Cristo, usando lá a linguagem de Efésios 2, vocês estavam mortos, mas Deus vos deu vida. E a partir do momento que vida possuímos, nós então agora temos vontade. Então, os crentes devem perseverar na luta contra o pecado. Isso deve acontecer de que maneira? Como que nós lutamos contra o pecado? Se você não sabe, é porque você não está. Como que a gente luta contra o pecado? Todos os dias, eu preciso ler isso aqui. E o dia que eu não leio isso aqui, eu percebo que o velho Adão cresce aqui dentro de mim. Então, todo dia eu leio, e à medida que vou lendo, e quando termino eu oro: Senhor, me ajuda a viver o dia de hoje. Me ajuda a viver com paciência, com alegria, com amor. Me ajude a, todo dia eu faço essa oração. Isso aqui é um meio de graça. No momento que eu começo a abandonar isso aqui, eu começo a me afastar do Senhor. Então, como que eu persevero? Deus vai ler a Bíblia para mim? Não vai. Não vai mesmo. Então, isso aqui é um meio de graça. E não basta ler. À medida que eu vou lendo, o que eu preciso fazer? Orar. Oração é outro meio de graça. Ler por ler, os ateus leem.
Agora, a grande questão é ler, entendendo que aquele é um recado de Deus para a minha vida, e eu preciso responder a esse recado. Bíblia é um meio de graça, oração é um meio de graça. Isso aqui que a gente está fazendo agora é um meio de graça. Estar na igreja é um meio de graça. Sabe por quê? Porque aqui a gente é confrontado pelas Escrituras. Ah, mas lá em casa eu não... Também você é confrontado lá. Mas aqui, muitas vezes, você vai ouvir aquilo que você não, talvez não ouça na sua casa. Porque lá você pode ler as Escrituras de acordo com o seu olhar. Esse não é o único motivo pelo qual Deus nos ordenou estar na igreja. Aqui eu preciso prestar contas da minha vida para o outro. Não posso viver de qualquer jeito. Se eu quiser viver de qualquer jeito, você vai procurar o Lions Club, você vai procurar ou até igrejas, né, por aí. Mas aqui existem regras que a palavra de Deus diz que deve ter. Que se a pessoa não estiver disposta a se submeter, o que a Bíblia diz? Coloca para fora. Trata como gentio. Então são meios de graça através dos quais Deus vai nos estimulando a buscá-los para que a gente também preserve em santidade. Então, tudo isso é meio para a gente fugir do pecado. Há um teólogo chamado John Murray, ele diz que a perseverança dos santos nos lembra muito forçosamente de que somente aqueles que perseveram até o fim é que são os verdadeiramente santos. Então, o que eu estou falando desde o início aqui? Por um lado, é Deus que preserva. Existem vários textos bíblicos que mostram isso. Por outro lado, o cristão, ele participa desse processo, porque agora ele é uma nova criatura, agora ele tem desejo e ele busca o Senhor. Então, ao longo do Novo Testamento, nós encontramos essa dicotomia entre o que nós, como cristãos, temos a responsabilidade de fazer e aquilo que Deus já fez por nós. Por um lado, a gente ouve repetidamente nas Escrituras como a gente deve viver, o que a gente deve pensar, o que a gente deve falar. A Bíblia nos encoraja a ouvir isso, a evitar aquilo. Nós somos informados sobre o que fazer, até que ponto nos dedicarmos a alguma coisa. Por outro lado, muito do Novo Testamento enfatiza aquilo que Cristo fez por nós. O Novo Testamento vai dizer que nós fomos chamados, justificados, santificados, guardados na fé, sem qualquer esforço da nossa parte. Então, fechando o meu ponto aqui, para a gente partir para o próximo. O que a fé reformada clássica ensina sobre a preservação dos santos? Preservação divina, perseverança humana são complementares. Os santos perseveram somente por causa da atividade preservadora de Deus que opera neles. Deus vai lá, os encontra nas suas dúvidas, chega a eles nos seus temores, nas suas aflições e provê a eles os meios de graça para que eles permaneçam perseverando na fé. O Deus que ordena aos crentes a perseverarem, dá a esses crentes a capacidade para que eles perseverem. Sobre isso daí, olha o que a nossa confissão de fé que eu citei há pouco menciona. Ela vai dizer o seguinte. Passa aí, Mônica, para mim.
Esta perseverança não depende de um livre-arbítrio da parte dos santos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do amor gratuito e inalterável de Deus Pai sobre a eficácia do mérito e da intercessão de Cristo, da união com Ele, do juramento de Deus, da habitação de seu Espírito e da semente de Deus dentro neles, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorrem também a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos. A obra preservadora de Deus não faz dos crentes um pedaço de madeira, uma pedra. Não nega a responsabilidade racional e moral dos eleitos. Um dos grandes teólogos, não vou dizer nem da fé reformada, mas da fé cristã. Pastor, mas a reformada e cristã não é a mesma coisa, porque nem todo cristão é reformado. Jonathan Edwards. Alguns o colocam na mesma prateleira de Calvino e Agostinho. Edwards tinha um livro de resoluções. Desde o início da vida dele, quando ele era adolescente ainda, ele fez algumas resoluções para a sua vida. E ele seguia à risca aquelas resoluções. Ele foi um camarada extremamente disciplinado. Por exemplo, tinha uma resolução lá, onde ele dizia assim: eu não vou comer mais do que... ele colocou lá um limite de alimento diário para ele. E ele chegava na casa das pessoas para visitá-las, ou chegava em alguma festa, ele simplesmente não comia. Porque aquilo que ele estabeleceu, ele cumpria. Então ele tinha lá resoluções as mais diversas. E ele seguia de forma disciplinada a todas elas. E ele sabia que, por causa do coração pecaminoso dele, por causa do pecado que era forte nele, ele precisava se submeter a certa disciplina, a fim de que pudesse avançar em santidade. Ao mesmo tempo, ele estava consciente de que, sem a ajuda de Deus, nenhuma daquelas resoluções ele conseguiria colocar em prática. Ele sabia que não tinha como cumprir nenhuma daquelas resoluções, simplesmente por resolver fazê-lo. Eu não estou comparando, estou só lembrando, porque nas resoluções dele também tem coisas pequenas assim. Há muito tempo atrás, por uma série de situações, eu resolvi no meu coração nunca, jamais, em hipótese alguma, jogar lixo no chão. Às vezes, chega à minha mão um pedacinho de papel assim, pequenininho. Eu amasso, e se não tem uma lixeira perto, mesmo que esteja tudo sujo, eu guardo no bolso. Quando eu encontrar o lixo, aquilo é uma resolução. Às vezes, eu estou com aquele papel, já tem uns 15 minutos e eu não acho uma lixeira. A gente mora em Campos, né? Aí, eu sou tentado a jogar isso. E eu faço assim, eu penso assim: Senhor, é por causa do Senhor que eu não vou fazer isso. E eu guardo aquilo dali. Tem a minha vontade, mas tem também o desejo de honrar o Senhor e o pedido de ajuda a Ele. Olha o que Edwards escreveu no diário dele. Volta aí, Mônica. Descobri, por experiência própria, que mesmo fazendo resoluções e elaborando tantas estratégias para cumpri-las,
como nunca aconteceu antes. Tudo isso é nada, e não tem propósito algum sem o mover do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus deixasse de se manifestar em mim sempre, como ocorreu na semana passada, apesar de tudo que faço, eu não cresceria, mas definharia e desvaneceria miseravelmente. Percebo que se o Espírito de Deus deixasse de agir um pouco mais, eu não hesitaria em quebrar minhas resoluções e logo chegaria ao meu velho estado. Então eu repito, o Deus que ordena aos crentes a perseverar, dá a capacidade a eles de fazer isso. Por um lado, é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Por outro lado, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Ok. Essa doutrina, ela não é uma doutrina isolada. Assim como a grande parte das doutrinas bíblicas, ela está acompanhada ou ligada a outras doutrinas da salvação. Se eu virar para você e disser assim, ó, eu vou fazer uma prova ali de 8 quilômetros, vai ter uma corrida aqui em Campos de 10 quilômetros, e eu vou atravessar aquela linha de chegada. Presume-se que eu vou cruzar a distância entre a linha de partida e a linha de chegada. E eu vou ultrapassar cada obstáculo que eu tiver naquele caminho. A preservação dos santos não é uma doutrina isolada. E negá-la significaria contradizer não só essa doutrina específica, mas todo o padrão da soteriologia bíblica. Então, é por isso que a gente vai ver outras doutrinas relacionadas a essa daqui. Ao longo do caminho, ao longo do trajeto, existem algumas coisas que precisam ficar claras para que a gente chegue na linha de chegada. Primeira, a certeza da salvação não é uma condição necessária para a salvação. Há alguns anos atrás, chegou uma pessoa aqui na igreja, e a pessoa é membro da igreja, e eu estava conversando com ela, daí vocês vão entender a necessidade da gente voltar a esses assuntos de quando em vez. E a pessoa virou para mim, ela já devia ter mais de 1 ano de igreja. E a pessoa virou para mim e falou assim, ó, pastor, eu não vou fazer isso. Eu entendi que eu não devo fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus pode me punir de tal forma que eu vou para o inferno. Eu falei, mas como assim? Porque se acontecer isso, e eu entrar por esse caminho, quem sabe eu não perco a minha salvação. E aí, eu, então, sentei com a pessoa, tive que conversar, explicar. E vocês acham que a pessoa entendeu? Quer dizer, entender, ela entendeu. Mas ela aceitou de uma hora para outra? Ela vinha ouvindo há mais de 20 anos que a salvação se perde. Debaixo de ameaça. Foi difícil para ela aceitar que uma vez salvo, salvo para sempre. Foi difícil para ela aceitar que é Deus que nos preserva. Hoje em dia a pessoa entende. Depois e aí? Não, agora... Né? E é muito interessante quando a pessoa entende isso, a paz que ela sente. A alegria no Senhor. Mas naquele processo, ela me perguntou assim, mas se eu não crer nisso, será que eu estou salvo? Então, a certeza da salvação não é uma condição necessária para a salvação. Nós não temos que saber
que somos salvos para sermos salvos. Segurança não pertence à essência da fé. Porque se você disser que para você ser salvo, você tem que ter certeza que é salvo, você está baseando a sua salvação no quê? Na sua certeza, e não na obra meritória de Cristo. E esse é um dos problemas que muita gente dentro da igreja tem. Muitas vezes, a gente pergunta para alguém assim, por que você é salvo? Por que você vai para o céu? A pessoa diz assim, porque eu creio em Deus. A pessoa está dizendo que ela é salva por quê? Alguém é salvo porque crê em Deus? Não. A crença, a fé é apenas o instrumento. De quê? Da obra de Cristo. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez e não porque nós cremos. Se nós dissermos que somos salvos porque nós cremos, nós estamos fazendo da fé obras. Aquilo que nós produzimos. Então, fé na fé são obras. Eu creio, eu vou para o céu porque eu creio. Não, você vai para o céu porque Cristo morreu no seu lugar, em graça te salvou, e usou a instrumentalidade da fé para levar você a crer naquilo que Ele fez. Então, certeza é um fruto de fé e pode acompanhar a fé. No entanto, certeza não é essencial à fé salvadora, porque nós somos salvos por aquilo que Cristo realizou por nós. Segundo, a certeza da salvação não promove vida libertina. Isso é muito comum de alguém que está aprendendo as doutrinas da graça, perguntar, falar, dizer. A pessoa vira e diz assim, se a pessoa então uma vez salva, salva para sempre, então ela pode ir para o mundão, ela pode viver do jeito que ela quiser, porque se ela está salva para sempre, essa doutrina aí, pastor, ela dá carta branca para a pessoa fazer o que ela bem entender, porque ela vai ser salva mesmo. Irmãos, quem pensa assim, nunca entendeu o que é redenção. Nunca. Quem fala isso está confundindo o que é nova criatura por aproveitar a vida. Aquele que está certo da sua salvação, a pessoa que é salva, ela jamais desejará voltar à sua vida de pecado. Segurança da salvação não promove vida libertina. Promove coração grato, promove coração obediente, submisso a Deus. Graça recebida é santidade desejada. Quando a gente entende quem éramos, para onde estávamos indo, aquilo que Cristo fez por nós, da onde Ele nos tirou, nunca mais a gente vai falar assim, quero voltar lá, quero flertar, quero viver um pouquinho. Não tem isso, gente. A pessoa que muda a sua natureza não quer voltar para a lama. É por isso que é muito estranho, é muito esquisito quando a gente vê crente que não gosta de igreja, não gosta de amigo da igreja, não convive com as pessoas da igreja, tem muito mais amigo lá fora do que aqui. Crente que não gosta de ler a Bíblia. É estranho. Porque
amor e gratidão fluem naturalmente de um coração transformado. Paulo vai dizer que depois da conversão dele, diz assim: Cristo vive em mim. Viver é Cristo. Então, não promove vida libertina. Terceiro ponto, a certeza da salvação é importante para a gente viver em paz. Viver em paz. Pensa no seguinte: existem algumas doutrinas, na verdade, não doutrinas, mas existem alguns pontos na Bíblia que não nos foi esclarecido. Tem algumas questões que a gente pode ir até um determinado limite. A partir dali, a gente não pode ir, por quê? Porque a Bíblia não diz. Tudo que você disser além daquilo dali é inferência, é por sua conta. Deus sabe de todas as coisas, sim. Deus controla todas as coisas, sim. Então Deus criou o mal, isso é inferência sua. Ah, pastor, mas não tem outra alternativa. A Bíblia não diz isso. Ah, mas tudo leva a crer. A Bíblia não diz isso. O mal moral, a Bíblia não diz que foi Deus que criou. Isso é por sua conta e risco. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: tem coisas que a Bíblia não disse. Agora, tem coisas que a Bíblia disse aos montes. Por que tem coisas que a Bíblia não diz e tem coisas que a Bíblia diz aos montes? Porque aquelas coisas que a Bíblia diz aos montes é para a gente aprender, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa segurança. E se existe um assunto que a Bíblia diz aos montes, é o quê? A certeza da salvação. Para quê? Para a gente não viver debaixo de medo, de ameaça. Porque a pessoa a quem falta a segurança da salvação é uma pessoa vulnerável. A quê? A ameaças. Se você não viver debaixo aqui da minha autoridade, você vai sair daqui, vai perder a salvação. Se você não fizer aquilo que eu estou mandando, Deus vai te castigar. A pessoa fica debaixo de ameaça, assaltada por dúvidas, incertezas a respeito de inúmeras promessas de Deus. Você que é membro aqui da igreja, desde o início, lá do começo, você está ouvindo isso aqui pela, 57ª vez. Mas lembra aí, não é bom a gente ter, é porque a gente não convive. É porque nós que já cremos nisso há muito tempo, a gente não convive debaixo da ameaça que muita gente por aí convive. A gente não sabe o que é ouvir daquela pessoa que chegou para cá assim, eu morria de medo das ameaças que eram feitas e muitas coisas eu fazia debaixo de ameaça. A pessoa não vive em paz. A pessoa não tem tranquilidade na sua mente. Mas quando nós entendemos essa verdade, gente, pessoa certa da sua salvação, ela fica livre daquele medo paralisante, que muitas vezes até inibe o crescimento espiritual dela. A pessoa faz da doutrina da justificação pela fé a âncora da alma dela, está agarrada ali, A pessoa cresce em paz, em alegria, ela quer retribuir, ela quer... Não tem acusação de Satanás, medo do que se diz, não tem. Porque ela sabe que uma vez salva para sempre. Quero pedir, a gente está quase, faltam 4 minutos aqui no meu relógio para a gente encerrar. Abre aí, rapidinho,
2 Pedro, capítulo 1. Pedro vai dizer assim, a partir do verso 10 até o verso 12. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Certeza, convicção de salvação. Olha o que esse teólogo disse. A maior coisa que podemos desejar além da glória de Deus é a nossa própria salvação. E a coisa mais agradável que podemos desejar é a segurança da salvação. Todos os crentes desfrutarão do céu quando deixarem este mundo, porém, alguns crentes desfrutam do céu enquanto estão aqui na terra. Por quê? Segurança de que é para lá que eu vou. E de que não existe nada nesse mundo que seja capaz, como Paulo vai dizer, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. J.C. Ryle, ele vai dizer assim, a segurança da salvação deixa o crente paciente na tribulação, calmo no luto, impassível na dor, sem medo das ondas malignas, satisfeito em toda situação, pois lhe confere uma firmeza de coração, adoça suas xícaras amargas, diminui os fardos das suas cruzes, aplaina os terrenos irregulares por onde ele viaja e ilumina o vale das sombras da morte. Faz que sempre sinta ter algo sólido sob os pés e firme debaixo das mãos, um amigo de confiança no caminho e um lar seguro no final. Isso é o que faz a doutrina da preservação dos santos, da certeza que nós temos de que um dia estaremos com Cristo lá no céu. Nós temos ainda alguns pontos para tratar, mas semana que vem a gente... Passa aí, Mônica, para eu ver quantos são. Tem esse, vê o próximo aí. Vê se tem mais um. Acho que para aí. Semana que vem, então, a gente continua tratando desses dois pontos aí. E depois a gente vai entrar numa outra questão, aí a gente vai, depois da semana que vem, eu vou, durante 2 domingos, apanhar um texto bíblico e, de forma expositiva, falar em cima daqueles 2 textos bíblicos sobre essa doutrina tão encantadora que é a doutrina da preservação dos santos. É interessante que, dos 5 pontos das doutrinas da graça, ou dos 5 pontos do calvinismo, o único que os arminianos, ou alguns dos arminianos, um arminiano de verdade não pensa assim, mas alguns arminianos meia boca acreditam a doutrina da perseverança dos santos, Os batistas, a grande parte dos batistas, nos últimos 30, 40 anos, eles descartam os 4 primeiros pontos, mas acreditam na perseverança, na preservação dos santos, de que uma vez salvo, salvo para sempre.
Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, dar alguma contribuição? Só um minutinho, Márcia. Deixa Rodrigo passar para você o microfone. Fala aí, porque está sendo gravado, e aí o pessoal lá gosta de ouvir a pergunta. Vê se está ligado. Deixa eu ver aqui, Márcia, presta aqui. É porque Eu vou emprestar, mas que às vezes, ó... Vai, pronto, mudou. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, aí a gente lembra as pessoas que eram firmes na igreja e se afastaram. Como é que fica essa situação? Um dos textos bíblicos que a gente vai estudar aqui é aquele texto espinhoso lá de Hebreus, que na verdade é o único texto assim que algumas pessoas se apegam a ele para dizer que essa doutrina não é verdadeira. E essa sua dúvida, ela é muito pertinente. Muitas pessoas fazem esse questionamento. Não sei se você observou, eu falei isso no começo, o que garante que uma pessoa é de fato salva não é se ela começa bem, é se ela termina bem. Então, aquelas pessoas que viveram na igreja, se afastaram da igreja, e mais do que isso, se afastaram de Deus, essas pessoas, elas dão prova de que elas nunca foram salvas. Existe isso aos montes. Se você observar, é uma forma de interpretar ali a parábola dos solos. Tem uma semente que cai num solo que chega até a crescer, mas murcha. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhar também. Eu falei só de passagem, mas a gente vai abordar melhor. O que garante é a perseverança até o fim. A coroa da vida, ela é conferida a quem? O que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte. Então, aquelas pessoas que foram embora. Você lembra lá de Mateus 7? Jesus diz assim para um grupo de pessoas assim, ó, sai daqui que eu nunca conheci vocês. Mas eles dizem assim, mas em teu nome nós fizemos isso, expulsamos demônios, realizamos milagres. Eram pessoas que estavam no meio. Eram pessoas que faziam parte da igreja. Mas elas nunca foram convertidas. E esse é um ponto que serve até de alerta para a gente. Porque a Bíblia também, ela nos alerta o tempo todo. Paulo vai dizer em vários momentos, veja se vocês estão de fato na fé. Para nós sondarmos os nossos corações e percebermos se o que fazemos aqui não é mera religiosidade. Mais alguma pergunta? O irmão mencionou sobre os armenianos que aceitam esse último ponto da sequência dos 5. Não é uma incoerência aceitar o quinto? Que base tem para aceitar o quinto? A base que eu vejo são os 4 primeiros. É uma incoerência das grandes, né? Mas a colcha de retalhos é uma coisa inexplicável. Né? A gente, no final das contas, eles aceitam aquilo que é conveniente a eles. E isso é, para alguns, conveniente acreditar nisso daí. Certamente que a perseverança dos santos, ela é o resultado de tudo aquilo que foi feito anteriormente. Mas vai entender a mente, né, de algumas pessoas. Irmãos, mais alguma pergunta?
Ok. Vamos orar e vamos encerrar a nossa EBD. À noite nós estaremos aqui, 19h30, para cultuarmos ao Senhor juntos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pela Tua palavra revelada a nós, pela Tua palavra que nos é tão valiosa, tão preciosa. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor desejou revelar a nós verdades tão preciosas, verdades que nos são tão caras, que nos ajudam a viver melhor, que nos ajudam a ter paz diante de acusações. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra e ela nos ensina coisas encantadoras, que sustentam a nossa vida na terça-feira, 14h30. Obrigado porque essas verdades, elas não são coisas que ficam apenas no plano das ideias, mas elas têm valor no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas leituras. Elas têm valor naquilo que ouvimos e deixamos de ouvir. Elas têm valor para todo o nosso viver. Obrigado pelo privilégio de aprender e pelo privilégio de sermos orientados e guiados por essas verdades. Pedimos que o Senhor ainda nos dê um domingo abençoado e traga-nos à noite, quando vamos continuar adorando ao Senhor através do culto público. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,